Oi, pessoal, eu sou a professora Larice. Essa é a nossa última aula de técnicas de biologia molecular. Vamos falar rapidamente sobre hibridização, blotting, né, do tipo Salting, Norting e Western. A análise de hibridização, principalmente em salting, ela é uma técnica que consiste na transferência da molécula de DNA que foi separada por eletroforese em membranas de nitrocelulose ou nylon. Então, vejam que primeiro é feita uma eletroforese e depois aquelas bandas que tem na eletroforese, elas são repassadas para uma membrana de nitrocelulose, né? Feito um corte, elas são repassadas. Permite a identificação de fragmentos específicos de DNA, é muito utilizada com sondas marcadas que hibridizam o DNA imobilizado no gel por irradiação. É até uma diferença entre a Salting e a Norting, é que a Salting usa DNA, a Norting usa RNA e a Western usa proteína. Então, as bandas, elas geralmente podem ser analisadas por radiação V, né? Quando você usa aí um gel de agarose com brometo de etídio, e as bandas escuras analisadas no filme mostram as posições das sequências que foram hibridizadas com as sondas. Então, basicamente, a gente tem um DNA-alvo e uma sonda de DNA. O DNA-alvo, para conseguir, é feito toda aquela metodologia de extração, né? Então, você tem digestão com enzimas de restrição endonucleases. Novamente, a gente vê o uso da RFLP, aplicação aí individual de poços de gel de agarose, é feita a migração, como o princípio da eletroforese, por peso molecular e carga elétrica. Depois disso, é feita a desnaturação em meio alcalino, e aí esse gel, que foi recém, então, sintetizado, que está pronto, né, que correu a amostra, ele é aplicado em uma membrana de nitrocelulose ou nylon, e aí é feita a transferência do DNA para essa membrana. Aí, a sonda de DNA, ela vai estar marcada com um isótopo radioativo, né? E é feita a desnaturação por calor, e ela vai hibridizar com esse material recém-sintetizado aqui do gel de eletroforese, né? Que veio lá da eletroforese. Então, é feita a hibridização com DNA-alvo imobilizado. Depois é lavado para retirar o excesso e aplica-se um filme de raio-x, né? Que como a gente está usando brometo de etídio, radiação V, a gente vai fazer a revelação desse filme e a interpretação. Então, resumidamente, essa análise de DNA, a gente tem o corte do DNA com as enzimas de restrição, a separação dessas enzimas, desse material genético pelo gel de eletroforese, né? A transferência depois dessa corrida para uma membrana de nylon. Essa membrana de nylon, ela vai ter essas bandas de DNA. A gente vai acrescentar, então, as sondas radioativas que vão hibridizar, né, com aquela sequência-alvo que elas estão procurando. E aí, depois é feita a revelação e a gente consegue identificar essas bandas. O material mais utilizado, a gente pode utilizar o nylon, a nitrocelulose, também é utilizado o gel de agarose. Você tem uma bandeja com vidro, com solução alcalina, né, na hora de fazer a passagem do gel para a membrana. E também a gente utiliza um peso para que fixe bem, né, essa membrana de nitrocelulose que contém a sonda radioativa no gel de agarose, que contém a nossa amostra de DNA, alvo. E a sonda, ela vai ser, então, esse pequeno fragmento radioativo de DNA que tem, então, essa sequência conhecida. Então, é o fragmento de DNA mais a sonda radioativa. Aí é feita a hibridização dos dois. Aqui uma tabelinha, assim, bem rápida mesmo, só para a gente ver a diferença de uma técnica para outra. Deixei aqui linkado no QR Code um vídeo explicando cada tipo de técnica para que vocês, quando tiverem mais tempo, possam dar uma olhadinha nesse material. Então, ele explica passo a passo como que ocorre cada técnica na prática. E, basicamente, a gente tem a separação de DNA no Salting, RNA no Norting e proteína no Western. Desnaturação de DNA que é necessária, de RNA não é necessária, porque o RNA é fita simples, e da proteína é necessária para separar as cadeias polipeptídicas. E até as estruturas terciárias, quaternárias da proteína. Membrana, né? Aqui a gente pode usar as mais comuns, tá? As mais comuns é nitrocelulose e nylon para as três, mas a gente tem outros tipos de material também. Hibridização, aqui é DNA, RNA e aqui sondas para proteína, né? E a eletroforese, a maioria é feita com agarose e de proteína,
a gente pode fazer aí de poliacrilamida, mas também tem alguns casos de agarose. Inclusive, tem DNA também que pode ser utilizado poliacrilamida. Cada caso é um caso. A diferença do gel de agarose para poliacrilamida, inclusive utiliza até muito agarose para proteína, é por causa do tamanho da malha. A poliacrilamida ela apresenta uma malha de tamanho menor, né? E isso tudo também é feito em laboratório através do percentil que a gente vai colocar de acrilamida. E a agarose, ela possui uma malha maior, mas não deixe então de conferir esse material que eu tô deixando aqui. A gente tem ainda, para fechar o conteúdo, outras técnicas que podem fazer parte da biologia molecular, que é a hibridização fluorescente in situ, muito utilizada para determinar a presença ou ausência de sequências específicas de DNA ou RNA. Também pode confirmar alterações cromossômicas, então ela investiga muitas síndromes genéticas cromossômicas. Necessita de sondas específicas que vão marcar aí, através da fluorescência, a região de interesse. E tem também uma técnica específica para estar visualizando, não é qualquer material que vai conseguir ler essa fluorescência. E tem também outra técnica, que é a microarray ou microarranjos, também conhecida como chip de DNA, que é uma coleção de pontos microscópicos, usualmente preenchidos com DNA, que contém sondas para determinadas moléculas-alvos, produzindo então resultados quantitativos como expressão gênica, muito utilizado no estudo de tumores, né, de genes envolvidos aí com mutações relacionadas a tumores. Essas sondas, elas são utilizadas, são sintetizadas e fixadas em uma superfície sólida que contém pequenos pontos microscópicos chamados de spots. É comum a análise do uso dela para expressão gênica e mutações pontuais. Essas, então, são as nossas referências. Só para fechar, aqui a gente tem alguns vídeos a mais, tá? No material complementar, para que vocês vejam aí. Então, a gente tem aqui, ó, da técnica de hibridização in situ, que é o que eu acabei de falar, e do microarray. Também tem o link do vídeo para vocês assistirem. Tem um outro bastante interessante também, que fala sobre análise de genótipo, para quem tem interesse aí em testes de DNA para biologia molecular forense. Então, a gente tem todo esse material aí para vocês conferirem e finalizarem os estudos. Ficamos por aqui então, pessoal.